Graça e paz a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, onde leremos os versículos 12 e 13. Joel, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Oremos. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida neste instante. Capacita-nos a compreendermos a Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito. Fala conosco, é o que te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um artigo na revista Exame, datado de 12 de março de 2020, afirma que a pandemia ocasionada pelo coronavírus mudou a história, isso nos âmbitos sociais, da saúde e no âmbito econômico. E a partir de então, esse artigo passa a tratar sobre as formas de enfrentar essas mudanças, não somente do agora, mas também as mudanças que virão no futuro, principalmente as econômicas, para que então possamos passarmos por essa crise que estamos vivendo. De certa forma, o livro do profeta Joel, que foi escrito aproximadamente 900 anos antes de Cristo, também vem tratar de um fato que mudou a história da humanidade. E esse fato é exatamente o pecado. E da mesma forma que as orientações são dadas para passarmos pela crise do coronavírus, o profeta Joel descreve como o homem pode passar pela crise do pecado, pois, segundo Joel, o pecado atrai o inevitável, que é exatamente o juízo divino. Porém, quando há arrependimento, o arrependimento traz bênçãos materiais e espirituais, o arrependimento traz bênçãos temporais para o hoje, mas também traz bênçãos eternas. Neste sentido, Joel afirma que a crise enfrentada não tem precedente na história, tanto que no capítulo de número 1, versículos de número 2 e 3, Joel pergunta aos velhos, Joel pergunta a todos os homens se eles algum tempo ouviram falar de crise tamanha que estavam vivendo naquela época. Com certeza nem eles, nem os seus pais haviam passado por algo igual. E então Joel ainda orienta a que esses velhos, que esses homens, contem aos seus filhos, e os filhos contem aos filhos deles, e assim passe de geração em geração o que sobreveio sobre a nação de Israel e sobre a humanidade, justamente por conta da ira divina, por causa do pecado que estava instalado na vida do povo, por causa da desobediência. E essa crise que o povo estava passando, ela foi proveniente exatamente de uma praga de gafanhotos. O verso de número 4 deixa claro que sobreveio sobre a terra uma grande nuvem de gafanhotos, um grande exército. E esses gafanhotos vieram para destruir. E eles eram tantos que eles se dividiam em gafanhotos de 4 espécies. O verso nos diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. A ira de Deus contra o povo, a ira de Deus contra o pecado, fez com que Deus exercesse a disciplina sobre o povo de Israel. E é interessante a forma como Deus exerce essa disciplina. Ele não usa grandes acontecimentos da natureza, ele não usa terremotos, ele não usa maremotos, ele não usa furacões, não. Deus usa insetos, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E Ele que é o Criador, Ele dá ordem a quem Ele quiser, para que seja instrumento, vara de disciplina para o seu povo. E hoje nós estamos enfrentando exatamente uma crise proveniente de algo que é invisível aos olhos humanos. Mas o fato é que aquela peste
de gafanhotos. Trouxe várias consequências para aquela época. Gerou mortes. Joel 1, versículo 8. Gerou um impedimento do culto. A casa do Senhor foi fechada, porque já não havia o que oferecer em sacrifício. Não havia ofertas para serem oferecidas. Porque toda a comida, toda a plantação, toda a semente foi destruída, foi consumida pelos gafanhotos. E além de tudo, gerou fome, porque não tendo colheita, não tendo semente, e não tendo o que produzir, veio uma grande fome sobre todos. E então, não permaneceria somente por aí, porque o capítulo de número 2 nos fala ainda de algo que não estava acontecendo, mas algo que ainda deveria acontecer, que o profeta chama de exatamente no versículo de número 15, o dia do Senhor. Em outras palavras, o que Joel está tratando aqui é: o momento está difícil, nós temos morte, nós temos fome, nós temos destruição, nós temos a casa do Senhor fechada, mas aquilo que ainda está por vir é muito pior, porque é o dia do Senhor. Enquanto nós estivermos vivendo a crise do agora, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, a graça de Deus, de mudarmos de atitude. Porém, quando chegar o dia do Senhor, que é exatamente quando Deus fará a sua intervenção direta nos assuntos humanos para promover a condenação eterna, ou a bênção eterna, quando Deus manifestar-se, quando Cristo Jesus voltar do céu, da mesma forma como ele subiu, só que agora em glória, então não haverá mais tempo. E então Joel trata de uma questão interessante neste livro. Joel fala que a crise é como uma encruzilhada. Ou seja, quando surge a crise, nós temos diante de nós uma encruzilhada, com dois caminhos. Um deles pode nos levar para a presença de Deus. E o outro caminho pode nos levar para o desespero total. E assim hoje também nós temos diante de nós, diante da pandemia, uma encruzilhada, onde ao escolhermos um caminho podemos voltar para a presença de Deus. Porém, se resistirmos a este caminho, entraremos num desespero total. Porém, eu gostaria de trabalhar exatamente a primeira questão, o caminho que nos leva para a presença do Senhor, destacando que Deus deixa essas opções claras, exatamente no texto que nós lemos, Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, demonstrando então que Deus é misericordioso e, portanto, Ele sempre dará a oportunidade do seu povo voltar-se para Ele numa nova postura, com uma nova mente, com uma nova vida. Assim, já que o chamado arrependimento, no texto que nós lemos, é direcionado a todo o povo, toda a humanidade, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, a todos os homens, já que esse pedido de arrependimento de Deus, essa exortação, é voltado para nós, nós devemos parar para pensar, mas que tipo de arrependimento é este que agrada a Deus? Porque o povo está vivendo numa situação deplorável, mas Deus ainda mostra que há uma saída. Só que essa saída está vinculada exatamente a atitudes da parte do homem para com Deus, de forma que essas atitudes levem a Deus a usar da sua graça e misericórdia para novamente estender a sua mão ao homem. Então, gostaria de meditar com vocês justamente sobre isso. O arrependimento que agrada a Deus. Mas como deve ser esse arrependimento que é capaz de nos levar para a presença de Deus novamente? Como é este arrependimento que Joel está propondo ao povo para que exercite, para que viva, para que então Deus volte a ter misericórdia deles diante daquela crise de gafanhotos? A primeira resposta que encontramos encontra-se no verso de número 12, onde o texto nos fala: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
O que Deus espera do seu povo no tempo de crise, o que Deus espera do seu povo no tempo em que nós decidimos voltar para a presença de Deus, é exatamente que o seu povo tenha um arrependimento autêntico. Justamente porque, embora o povo tenha abusado da paciência de Deus e afundado-se no pecado de forma completa, e por tantas vezes persistido nesse caminho de pecado, Deus ainda esperava por eles e dava-lhes uma esperança de salvação apesar do quadro destruidor. O que Deus está dizendo aqui é: ainda não acabou, ainda há esperança, ainda há vida futura, ainda há misericórdia, ainda há amor, ainda há graça. Depende de vocês. E então, diante deste arrependimento autêntico que Deus diz aqui que o povo deve ter, de início o texto destaca aqui a expressão ainda assim agora mesmo. Essa expressão ela vem nos trazer, segundo o reformador João Calvino, um termo de enfatização que expressa urgência. Em outras palavras, Deus tem pressa que agora mesmo, que hoje, nós nos convertamos de todo o coração. O teólogo australiano J. Baxter afirma que o povo estava sendo convocado a arrepender-se de forma autêntica antes do golpe final. E o golpe final é o que Joel fala em 2, capítulo de número 19. É exatamente o dia do Senhor. E que esse arrependimento é agora, e não depois. É hoje, e não amanhã. Nada é mais urgente do que voltar-se ao Senhor. É o que destaca o profeta Isaías no capítulo de número 55, verso de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E Joel, capítulo 2, versículo 5, fala exatamente, capítulo 2, versículo 15, fala exatamente para que se toque as trombetas, tocai a trombeta em Sião. Essa expressão de Joel vem nos trazer à mente que a trombeta ela era tocada somente em ocasiões de emergência, em ocasiões em que se precisavam tomar atitudes rápidas. Então, este arrependimento autêntico que Deus está colocando diante do homem é para hoje, é um arrependimento para agora, é tempo de converter-se, é tempo de voltar-se para Deus. Não é para depois de amanhã, não é para a semana que vem. Ainda hoje, agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas o que é converter-se? É inverter a direção. É transformação de vida que caracteriza o arrependimento. É deixar o pecado. Quando não há conversão, o pecado vai à nossa frente, nos conduzindo, e Deus vai atrás. Porém, quando há conversão autêntica, Deus vai à nossa frente, e já não mais há pecado nos conduzindo. Então, converter-se ao Senhor é seguir a Deus, é voltar-se para Ele e deixar de seguir o pecado. A tradução da Bíblia, a Mensagem, traz a seguinte nota: mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais. Mensagem pessoal do Eterno. Voltem para mim, mas com seriedade. Venham com jejum e choro, arrependido pelos seus pecados. Essa seriedade dá-se pelo nível de arrependimento, pois ele ocorre no nosso coração. E o coração no Antigo Testamento, ele designa todo ser, nossa mente, nossa emoção e vontade, entendendo que o efeito devastador do pecado gera choro, gera pranto em nossas vidas. Em outras palavras, quando há conversão, nós devemos enxergar o pecado como realmente ele é. E é o que Deus está dizendo aqui. Quando há conversão autêntica, nós passaremos a olhar para o pecado, para as consequências do pecado, e choraremos, e lamentaremos. Ficaremos em pranto. Mas, muito mais do que isso, quando houver arrependimento autêntico, nós priorizaremos a busca de Deus. E isso fica expresso aqui por meio do jejum. Jejum é exatamente
quando nós abrimos mão do alimento material para buscar o alimento espiritual. Reverendo Hernandes Dias Lopes nos fala que jejuar é abrir mão do pão da terra para buscarmos, nos alimentarmos do pão dos céus. Quando há arrependimento autêntico, há choro pelo pecado, há pranto pelo pecado, mas quando há arrependimento autêntico, há também a busca por Deus. Assim, essa transformação, esse arrependimento autêntico, ele deve acontecer de dentro para fora. E isso deve trazer evidências externas. Isso deve trazer, render-se ao Senhor. É isso que Deus está propondo para o povo que está diante daquela grande crise. A crise que gerou morte, a crise que gerou destruição da lavoura, das sementes, da comida. A crise que fez com que a casa do Senhor fosse fechada. A crise que estava trazendo grande tristeza, fez com que a alegria fosse embora do meio do povo. Essa crise, Deus está dizendo que pode passar por meio dessa oportunidade que Ele está dando de arrependimento. Mas não é qualquer tipo de arrependimento. É um arrependimento autêntico. E este arrependimento autêntico, Deus tem urgência. É para hoje. É para agora. Os gafanhotos não foram uma tragédia natural, mas foram a vara da disciplina de Deus para o seu povo. Portanto, para trazer juízo, Deus não precisa usar de grandes forças, mas Ele pode usar simplesmente da sua criação, seja ela grande ou pequena. O que Deus está dizendo aqui é: eu tenho misericórdia de vocês, mas basta. Hoje é tempo de vocês se voltarem para mim. Hoje é tempo de vocês abandonarem o pecado. Hoje é tempo de vocês deixarem de serem indiferentes comigo e com o próximo. Hoje é tempo de vocês deixarem de desprezar as minhas coisas. Hoje é tempo de vocês deixarem a desobediência de lado, a desobediência à minha palavra. Hoje é tempo de vocês deixarem a afeição ao pecado de lado e começarem a buscar coisas que têm valor. Começar a buscar coisas que realmente valham a pena. É tempo de vocês clamarem a mim. É tempo de vocês chorarem. É tempo de vocês prantearem. É tempo de vocês jejuarem. Que Deus está dizendo aqui, que converter-se a Ele é abandonar tudo aquilo que o desagrada. É abandonar a fofoca, é abandonar a maledicência. É tirar do coração toda a raiz de amargura. É tirar o julgamento das pessoas. Enfim, voltar-se para o Senhor. É exatamente viver uma nova vida. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. É tempo de arrependimento autêntico. Arrependimento autêntico. É isso que Deus está dizendo ao seu povo. Ainda há tempo, antes do dia do Senhor, de vocês se arrependerem. E isso comecem a fazer com arrependimento autêntico, que ocorre de dentro para fora. Onde vocês choram pelos seus pecados, pranteiam pelos seus pecados, e aonde vocês voltam a me buscar, a me desejar, a me querer. Mas no segundo momento, um outro aspecto desse arrependimento que agrada a Deus, fica claro que é o arrependimento que nasce no coração. E isso no verso de número 13 ele diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Na continuidade, o profeta Joel afirma que o arrependimento deveria ocorrer de dentro para fora, para não correr o risco de ser apenas atitudes externas. No mundo antigo, uma das formas de expressar tristeza profunda era rasgar as roupas, rasgar as vestes. Em outras palavras, quando a pessoa estava triste, quando ela era cometida de uma tragédia, ela rasgava suas roupas e quem olhava aquela atitude tinha certeza que aquela pessoa estava de alguma forma passando por alguma situação. Mas era uma forma externa em que as pessoas não poderiam realmente saber como estava o coração daquela pessoa. Mas o que Deus está dizendo aqui, ao afirmar que as pessoas deveriam rasgar o coração, isso implica que no pensamento hebraico, o coração é o centro do pensamento, da fé e da vontade.
E assim o povo de Deus deveria ir além das demonstrações exteriores de arrependimento e arrepender-se interiormente, ou seja, mudar o seu rumo, as suas prioridades, as suas atitudes, ter um coração transformado que realmente agrada a Deus. Coração este, como diz o salmista no Salmo de número 51, verso de número 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus se agrada de quem rasga o coração, ao invés de rasgar somente as suas vestes. Quando o arrependimento ocorre no coração, nossas atitudes deixam de ser hipócritas e são realizadas com a intenção de serem vistas por Deus e não pelo homem. Quando o coração é rasgado, nós não nos importamos em mostrar o que estamos fazendo para os homens, mas nós nos importamos de mostrarmos o que estamos fazendo para Deus. E o Senhor Jesus, ao falar sobre as formas de vida devocional que devemos ter com Ele, sabemos que há dois âmbitos de vida devocional. Uma coletiva e uma particular, vamos assim dizer, uma pessoal. Na pessoal, o Senhor Jesus nos diz que quando nós formos orar, nós temos que entrar no quarto, trancar a porta e ali, sozinhos, em silêncio, conversarmos com Deus. Ficarmos de forma privativa com o Senhor, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. Da mesma forma, o Senhor Jesus trata da questão do dar esmolas. Quando você for dar esmolas para alguém, não toque a trombeta, porque o que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, e assim vice-versa. E quando você for jejuar, você não precisa sair para a cidade com a expressão de que está jejuando, pelo contrário, que ninguém saiba que você está jejuando. Tal é a preocupação que Jesus tinha para que o seu povo, um povo de coração rasgado, um povo de coração convertido, não tivesse a atitude dos fariseus, que se preocupavam em fazer as coisas somente para aparecerem, somente para serem vistos. Não. Jesus, ele condenou os fariseus por essa atitude, chamando-os de sepulcro caiado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês são todos bonitinhos por fora, vocês cumprem com todos os cerimoniais da lei, mas por dentro, o coração de vocês não é rasgado, o coração de vocês não é transformado, o coração de vocês não é convertido. Tudo aquilo que vocês fazem é para ser visto pelo homem. E com isso, ao pedir que um homem tenha um arrependimento que nasça no coração, Deus quer coibir muitas coisas na nossa vida. Primeiro, os interesses pessoais, ou seja, por meio de atitudes externas, buscar algo da parte de Deus, ou buscar algo da parte das pessoas. Deus quer que retiremos do nosso coração, talvez a intenção de ostentação, ostentação de conhecimento, ostentação de poder, ostentação de funções, ostentação de cargos, ostentação de capacitação. Enfim, quando Deus pede que haja um rasgar do nosso coração, uma transformação de dentro para fora, Ele está coibindo em nossa vida, Ele quer estipar da nossa vida justamente esta prática que o homem tem muitas vezes de querer ser visto, de querer ser exaltado. Deus quer coibir na nossa vida, pedindo que rasguemos o nosso coração ao invés das vestes. Que nós simplesmente não cumpramos com os nossos deveres para não sermos cobrados. Ou seja, eu vou à escola dominical, vou ao culto, para que ninguém me cobre. Faço por obrigação. Não. Deus quer coibir isso quando Ele pede que haja um arrependimento no coração. Porque quando formos à igreja, quando formos à escola dominical, quando formos ao culto, quando formos a uma reunião de oração, quando formos a um estudo bíblico, quando formos a qualquer trabalho, quando fizermos qualquer atividade, se nós tivermos um arrependimento no coração, nós não estaremos fazendo aquilo simplesmente por fazer. Então, se o arrependimento ocorrer no coração, ao passarmos pelas crises, nós agiremos de forma diferente. Mas, se o arrependimento não nascer no coração, ao passarmos pelas crises, as pessoas simplesmente voltarão às velhas práticas depois que a crise cessar.
As pessoas voltarão a não ter mais tempo para Deus. As pessoas voltarão a não ter mais tempo para a família. As pessoas voltarão a ter outras prioridades senão Deus. As pessoas não encontrarão mais tempo para ler a Bíblia. É isso mesmo que o profeta Joel está dizendo aqui se o arrependimento não ocorrer no coração, quando passar a crise, nós voltaremos à velha vida, que nós tínhamos antes da crise. Justamente porque, se for superficial esse arrependimento, aquilo que estamos fazendo é simplesmente com a motivação errada. É simplesmente com o intuito, que não é um intuito de adorar a Deus, de agradar a Deus. Há muitas pessoas que, infelizmente, com o término desta crise, não mais farão o culto doméstico, não mais encontrarão tempo para orar com a família, não mais encontrarão tempo para ligar para os irmãos e orarem com eles, não mais encontrarão tempo para fazer postagens, pedindo a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida de todos. Há pessoas que, infelizmente, com o passar da crise, por não terem tido um arrependimento genuíno no coração, ou rasgar o coração ao invés das vestes, voltarão a ser quem eram antes das crises. Quando há arrependimento no coração, a conversa à mesa muda. O que se vê nas redes sociais muda. Quando há arrependimento no coração, a forma de tratar as pessoas, a esposa, os filhos, os pais, muda. Quando há arrependimento no coração, a fidelidade ao administrar o dinheiro muda. Quando há arrependimento no coração, o desejo de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar, muda. Quando há arrependimento do coração, há prazer em participar do tempo de oração, de grupos de estudo. Enfim, quando há arrependimento no coração, temos prazer em buscar a Deus. Como está o teu coração? Como está o nosso coração hoje? A conversão que nós estamos tendo, a oportunidade que Deus está nos dando de mudanças, está ocorrendo de dentro para fora, ou é algo que está somente no externo? A forma de culto mudou. Nós estamos agora tendo culto pela internet. E um bom termômetro para ver como está o nosso coração é justamente vermos como nós temos vivido esse tempo. Como você tem participado desses cultos? Você usa esse tempo de culto para tratar o culto como se você estivesse assistindo um filme, fazendo críticas, achando defeitos, assim como nós fazemos quando assistimos um filme ou qualquer outra coisa? Se o arrependimento ocorreu no coração, nós entendemos que mesmo pela internet, o tempo de adoração é precioso para nós. Se você neste momento está realmente ouvindo Deus falar com você, ao invés de fazer qualquer outra atividade, ao invés de fazer qualquer outro comentário, se você está realmente com os ouvidos abertos e o coração aberto para ouvir o que Deus tem te dizer agora, é porque você está entendendo que quando a conversão nasce no coração, nós passamos a entender melhor as coisas de Deus. Nós passamos a querer melhor as coisas de Deus. Como está o nosso coração? O que temos conversado à mesa? O que temos feito com o nosso tempo livre? Como temos tratado as pessoas dentro da nossa casa? O arrependimento, quando ocorre de forma profunda, ele traz transformação. Nós temos que clamar a Deus para que sonde o nosso coração e o transforme. Temos que nos preocupar com o que Deus vê e não com o que o homem vê. Mateus capítulo 12, versículo de número 34, nos fala que a boca fala do que está cheio o coração. Quando há arrependimento do coração, há mudanças de atitudes. Não são somente atitudes externas, mas são atitudes verdadeiras, desejosas em agradar a Deus, em buscar a presença de Deus. E por fim, o arrependimento que agrada a Deus, o texto nos mostra que deve ser um arrependimento motivado em Deus.
É justamente isso que ele trata na continuidade do verso de número 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Na continuidade, o profeta Joel exorta o povo ao arrependimento, deixando clara que a motivação para esse arrependimento deve ser o próprio Deus, deve ser o seu caráter, seus atributos. Por isso que, ao usar a expressão por quê, logo após dizer que o povo deveria se converter ao Senhor, por quê? Porque Ele é misericordioso. Joel passará a tratar aqui quais devem ser as motivações que existem em Deus, que devem nos levar a nos arrependermos. Em outras palavras, as minhas mudanças do momento não podem ser por medo. Se eu voltei a orar, se eu voltei a buscar a Deus, se eu voltei a fazer o culto doméstico, se eu voltei a participar dos estudos bíblicos, se eu voltei a participar da reunião de oração, não deve ser por qualquer outro fator, seja medo, seja ansiedade, seja a crise, não. Deve ser porque entendemos quem é Deus. Ao entendermos quem é Deus, nós realmente o adoraremos e nos arrependeremos e nos converteremos, porque nós entendemos quem Ele é e quem nós somos. Mas se nós não entendermos quem é Deus, se nós não fizermos de Deus a nossa motivação para nos convertermos, para mudarmos de vida, de nada adiantará. E nós devemos exatamente nos convertermos, porque Deus é misericordioso e compassivo. Ao olharmos para Deus, ao olharmos para a nossa vida, ao olharmos para a palavra de Deus, ao entendermos que Deus é misericordioso e compassivo, nós entenderemos que nós devemos abandonar o pecado, não por medo da justiça de Deus, mas nós devemos abandonar o pecado, justamente porque sabemos que, se reconhecermos que erramos, se reconhecermos que pecamos, Deus é misericordioso, Deus é compassivo para nos perdoar em Cristo Jesus, nos lavar das nossas iniquidades, nos purificar e assim nos dar a oportunidade de recomeçarmos. Quando eu deixo de pecar por medo, eu não estou deixando de pecar porque eu entendo que Deus é misericordioso e compassivo. Eu estou deixando de pecar porque eu estou tendo uma visão distorcida de Deus. Joel está dizendo aqui, converta-se a Ele, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo. Só Ele pode nos perdoar. Mas não somente isso, Joel diz na continuidade que, além de ser misericordioso e compassivo, Deus é tardio em irar-se. Uma outra motivação que deve me levar ao arrependimento, vista em Deus, é que Deus é tardio em irar-se. Em outras palavras, se houver arrependimento em nosso coração, nós teremos a garantia que o Senhor, por misericórdia, afastará a sua ira de nós e voltará o seu rosto para nós. É isso mesmo. Quando nós mudamos de atitude, quando nós sabemos quem é Deus, quando nós o conhecemos por ser tardio em irar-se, nós entenderemos que quando nós nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado, Deus é grande em misericórdia, em compassividade e tardio em irar-se. O fato é que a misericórdia sempre triunfa. Isaías, capítulo de número 64, versos de 7 a 9, nos diz o seguinte: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. E com essa palavra o profeta Isaías ele vem nos ensinar justamente sobre isso. Quando há arrependimento, entendendo que Deus é tardio em irar-se,
Deus passa a olhar para nós novamente. Quando nós declaramos com os nossos lábios, entendemos que erramos, entendemos que pecamos e nós nos arrependemos, Deus novamente lança o seu olhar sobre as nossas vidas. Mas Joel aqui ainda continua a tratar essa questão. Ele diz também que Deus, ele é grande em benignidade e arrepende-se do mal. Uma outra motivação que deve nos levar a realmente nos arrepender, nos convertermos ao Senhor, como Joel está deixando claro aqui, é que Deus se arrepende do mal. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus muda a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, quando há arrependimento, exatamente a maneira de Deus tratar com o homem que muda será Deus mudar a atitude dele de tratar o homem. Em outras palavras, a maneira de Deus tratar com o homem mudará quando Deus olhar para mim e para você, entendendo que nós também nos convertemos, que nós mudamos as nossas atitudes. Deus já não terá mais a sua ira sobre nós, mas Ele lançará sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. A sentença de condenação será revertida em sentença de misericórdia. O propósito de Deus é abençoar e não destruir, é dar vida e não matar. Assim, o profeta Joel está dizendo aqui, o arrependimento nosso, a conversão nossa, deve ser motivada em Deus. Não deve ser motivada por interesse, por medo, pelo momento que estamos vivendo. Deve ser motivada por Deus. As multidões, nós sabemos, seguiam a Jesus por interesse, quando deveriam segui-lo justamente por quem Ele é. O que a Igreja de Cristo deve se perguntar agora é: nos voltamos para Deus por medo do vírus, por medo da morte, por medo da crise, por medo do futuro? Ou porque trouxemos a consciência de novo quem é Deus? O que tem gerado essa mudança na nossa vida nos últimos dias, nas últimas semanas? O que tem feito com que busquemos ao Senhor com mais intensidade nos últimos dias? É o medo? É a crise? É a falta de esperança? O que é? Ou é entendermos quem é Deus e quem somos nós? Porque quando nós entendemos que Deus é misericordioso e compassivo, quando nós entendemos que Deus é tardio em irar-se e grande em benignidade, e quando nós entendemos que Deus se arrepende do mal, serão essas as motivações que nos levarão a nos converter e a nos arrependermos. Então nós podemos concluir pensando o seguinte: assim como o coronavírus mudou a história, o pecado também mudou a vida da humanidade, pois o seu efeito e consequências devastadoras estão presentes. A sua destruição convive conosco 24 horas por dia. Porém, é importante que saibamos que mesmo em meio à crise do pecado, mesmo em meio à crise do coronavírus, mesmo em meio à destruição, mesmo em meio à falta de esperança, mesmo em meio ao coração duro do homem, mesmo em meio ao desejo que o homem tem de servir ao pecado e não servir a Deus, mesmo em meio a toda essa situação, Deus nos dá uma oportunidade. E essa oportunidade é de arrepender-se. Mas um arrependimento diferente. É um arrependimento que agrada a Deus. Um arrependimento que nos leva para a presença dEle novamente. Que nos faz nos voltarmos para Ele novamente. Que nos faz contemplarmos a face dEle novamente. E esse arrependimento que agrada a Deus é um arrependimento que nós vimos por meio desse texto, que deve ser autêntico. Deus tem urgência em que nos arrependamos. É hoje, é agora. E essa autenticidade provém exatamente de ser um arrependimento que nasce de dentro para fora, aonde nós passamos a chorar pelo pecado, a prantear pelo pecado, a não mais desejar o pecado, e aonde nós passamos novamente
queremos buscar a Deus por meio do jejum, por meio da oração, por meio da súplica. Esse é o arrependimento autêntico que agrada a Deus. Mas também, o arrependimento que agrada a Deus é aquele que nasce no coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus quer que a mudança ocorra dentro do nosso coração em primeiro lugar. Deus não quer que nos preocupemos como o homem está nos vendo neste momento. Deus quer que ao passar esta crise, nós continuemos a buscá-lo, nós continuemos a ter fervor em oração, a ter prazer em ler a palavra. Deus espera que ao passar essa crise, nós continuemos a fazer o culto doméstico, nós continuemos a ligar para os irmãos para orar com eles, nós continuemos a banir da nossa vida as conversas fiadas, os pensamentos impróprios, as fofocas, a ira, a maledicência. Deus quer que ao passar essa crise, nós sejamos novas pessoas transformadas, pessoas mudadas, pessoas que realmente entenderam, que se reaproximaram de Deus durante a crise. Porque se o arrependimento não nascer no coração, após essa crise, nós voltaremos à velha vida. Mas esse arrependimento que Deus deseja de nós também está oferecendo ao povo, está oferecendo a nós. É um arrependimento que deve ser motivado nele, pelos seus atributos, pela sua misericórdia, pela sua graça, por ser tardio em irar-se, por ser benigno, e não um arrependimento movido pelo medo, pela crise, pelo momento. Não. Eu devo entender quem é Deus, porque entendendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou. E entenderei a necessidade que eu tenho de me arrepender, de me voltar para Ele, de me converter a Ele, deixando o pecado de lado. E é interessante, então, que no capítulo de número 2, versículos de número 18 e 19, nós vemos que o povo aceitou o convite de Deus, que o povo arrependeu-se de maneira que agrada a Deus. Versículo de número 18 diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não sereis mais opróbrio entre as nações. Esse texto vem nos mostrar que diante daquela crise avassaladora, destruidora, que trouxe morte, que trouxe fome, que trouxe o fechamento da casa do Senhor, o povo aceitou o convite da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O povo aceitou uma nova oportunidade que Deus estava dando. E o povo, então, teve um arrependimento autêntico. O povo, então, teve um arrependimento no coração. O povo, então, teve um arrependimento motivado por Deus. E Deus, então, mostrou zelo e compadeceu-se do seu povo. E então, Deus restitui ao povo, Deus cessa a praga e faz vir sobre eles as bênçãos novamente. Por meio dessa crise, Deus quer, em primeiro lugar, trabalhar a sua igreja. É isso mesmo. Deus quer trabalhar a vida do seu povo. Deus quer reconduzir o seu povo ao arrependimento genuíno, ao arrependimento que o agrada. Ao longo da história, o povo de Deus tem se afastado dos seus caminhos. E hoje Deus está nos dando a oportunidade, assim como deu à nação de Israel, de nos arrependermos de forma genuína. Porque a partir do momento que nos arrependemos, Deus usará a nossa vida, Deus usará a sua igreja para levar uma mensagem de arrependimento ao mundo. Deus primeiro trabalha na vida da sua igreja, para depois, por meio da sua igreja, trabalhar nas pessoas do mundo. Deixe Deus feliz. Entenda o tempo que estamos vivendo e a oportunidade que estamos tendo de mudança de vida. Porque ao sairmos dessa crise, devemos sair transformados, devemos sair convertidos, devemos sair com o coração rasgado diante do Senhor, para que assim sejamos instrumentos do Senhor para levar outras pessoas que não o conhecem a esse arrependimento também. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.